Olá, pessoal! Para a gente dar continuidade à nossa conversa sobre orientação e antes da gente entender um pouco das técnicas, né, que a gente utiliza para se orientar, é importante que a gente conheça um pouco também possibilidades de realização da prática de orientação nos mais diferentes espaços, né? Então, a gente conversou um pouco sobre os materiais e os equipamentos de uso individual do orientista, de uma pessoa que vai querer praticar a orientação. E eu queria conversar também com vocês sobre quais são os materiais que são necessários para dar aula de orientação ou para realizar uma prática de orientação, certo? É importante que a gente considere elementos práticos, né? Então, eu vou precisar de um mapa do terreno onde eu quero realizar a prática da orientação. Vou precisar ter traçado o meu percurso, né, que a gente já vai conversar sobre esses elementos. E a gente vai precisar de formas de registrar as passagens dessas pessoas que estão participando dessa prática de orientação, que pode ser seu pai, seu irmão, sua família, seus tios, enfim, pode ser seus alunos, podem ser colegas orientistas e por aí vai. Então, a gente precisa, para além do mapa, precisa também de prismas, né, que são elementos que simbolizam quais são os pontos do percurso que a gente deve passar. Na orientação, ele tem esse formato, né, tridimensionalzinho assim, e eles ficam fixados no terreno junto com uma base. Essa base, ela pode ser fixada junto com um picotador, que é o que a gente chamou da apuração manual, inclusive isso está lá na apostila de vocês. É importante que a gente diga que esses perfuradores, para cada basezinha dessa, né, cada perfurador, ele tem um formato diferente de furo, ó, justamente possibilitando o quê? Que eu não pegue um ponto fora do meu percurso e eu diga que eu passei pelo percurso correto, né? É uma forma de registrar, então, a minha passagem. Na modalidade oficial, como a gente já explicou, a gente utiliza a apuração eletrônica por meio de base eletrônica com chip. Só que, como a gente conversou também, é um equipamento um pouco mais caro, né? Então, para a gente levar para a escola fica um pouco mais difícil. Então, eu trouxe aqui também alguns outros elementos que fazem com que a gente possa garantir esse registro da passagem dos nossos alunos, dos nossos amigos, dos nossos familiares, nesses percursos que a gente traçou, né? Para a brincadeira ficar melhor. Então, a gente pode utilizar cores, né? Então, eu posso distribuir, por exemplo, um cartãozinho, né, onde o registro dos pontos que eles vão precisar pegar, você dá pelas cores. Então, eu fixo lá junto do meu prisma a cor rosa, por exemplo, e se a pessoa que chegou lá no ponto, né, e pegou a cor rosa, estava no ponto dela, no percurso dela, pegou certo, né? Eu tenho também a possibilidade de fixar esses perfuradorzinhos que a gente encontra em papelarias, lojas de importados. Eles também têm, ó, diferentes formatos e eles auxiliam a gente ter esse controle também, né, de se a pessoa passou no ponto certo, pegou a sequência correta. E aí eu trago um exemplozinho aqui dessa perfuração, ó, certo? Além desses que eu trouxe, pode ser também etiquetas, né? A gente pode fixar o bloquinho assim de post-its, né, de etiquetas autoadesivas. O aluno passou lá no ponto, ele puxa a etiquetazinha, cola no mapa dele ou então cola no cartão de controle e aí registra essa passagem. Podem ser números, certo? Então, cheguei no ponto, meu primeiro ponto que eu tinha que pegar era o 13. Tô no prisma que consta o número 13 lá na base, tô certo. Meu segundo ponto era o 60, mas eu cheguei em um que tem lá o número, ó, 101. Estou no canto errado, preciso me orientar, né? Posso colocar também palavras, certo? Posso colocar essas palavras também fixadas nos próprios prismas, que facilita bastante, né?
Posso colocar também perguntas de prova, inclusive sobre o conteúdo orientação. Então, a resposta que o aluno vai dar ali para registrar a passagem dele no ponto, né, pode ser a resposta dessa questão sobre o conteúdo orientação que você está trabalhando, ok? Essas são algumas dicas, né, para tornar mais acessível também a orientação dentro dos ambientes escolares ou nos ambientes que a gente tenha disponível. Valeu, gente. Até a próxima.